Quando eu digo que eu vou fazer 10 ligações por dia, e eu começo a fazer 10 ligações e começo a arrebentar de vender, é muito fácil continuar a manter a disciplina de fazer 10 ligações. Estou tendo resultado imediato. A questão é que acontece quando no dia que eu faço 10 ligações não vendo nada. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer sozinho. Putz, a vida, dá para fazer? Dá, mas você vai exigir um nível de força mental sua e um porquê muito forte. Agora, quando você tem um grupo, aí é diferente. Ter um grupo envolvido nesse processo faz com que aconteça muito bem. Então, vamos dizer que eu decidi ir para academia e eu vou todos os dias. Eu vou na segunda, vou na terça, vou na quarta, quinta não deu para ir. O que acontece na sexta-feira? Eu sempre faço essa pergunta. Quem é que mataria a sexta-feira? Não vai na sexta. Muita gente levanta a mão. Eu não fui na quinta, eu não vou na sexta. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. E hoje é um episódio muito especial porque é o nosso episódio número 100. Eu não sei que bodas que é isso, Marcelo, bodas de século, né? Bodas de centenárias, assim, tipo, fantástico. Eu não sei quantos que você ouviu ou assistiu, mas se você está nos vendo, nos assistindo, pare para pensar mais ou menos quantos programas você já ouviu hoje. Coloque depois no chat, mande para a gente, compartilhe os comentários, compartilhe qual que você mais gostou, conte para a gente como você está participando desse nosso processo. Marcelo e eu temos muito interesse em ouvir a tua opinião. Até porque a gente estava comentando que o assunto de hoje, que é constância, né, faz parte da nossa vida. E a gente nunca tinha falado sobre ele. Inclusive, acho que se eu fosse colocar como uma das palavras que me define, ou que eu tento usar como referência, é justamente essa. E quando eu sou inconstante, eu não gosto. Eu não fico muito feliz. Então, acho que é um tema fantástico para a gente trabalhar. Marcelo, obrigado por ter a ideia compartilhado. Vamos começar falando de constância. Como é que você começaria o tema de hoje falando sobre isso? Prazer estar aqui com você de novo, Raul. Prazer estar com todo mundo que nos ouve. Hoje eu acho que constância é um assunto que a gente pode falar de mão cheia, né? A gente estava conversando aqui antes do tema, né? O Raul falou, pô, quantas exines já fez, quantas revistas Venda Mais foram feitas, e agora 100 episódios, né? A gente acredita muito na constância, tá na nossa essência esse processo de ser constante. Mas eu acho que o grande ponto da constância é o porquê ser constante. Qual que é o objetivo, né? Sempre comece pelo porquê. Porque se não tem um porquê claro, vai ser muito mais difícil de manter a constância. E esse podcast aqui, eu posso falar um pouco sobre isso, porque quando a revista foi desgastando, o modelo revista se acabando, a gente não conseguia olhar para o fim da revista sem ter o próximo passo, né? E o próximo passo se tornou o podcast. Então a gente saiu de uma revista que já teve milhares de assinantes no Brasil e falamos, vamos começar um podcast do zero. Mas por que nós queremos começar o podcast? Porque nós queremos continuar entregando conteúdo de qualidade para as pessoas que nos acompanham. Essencialmente, o podcast é isso. Então, quando a gente define que o podcast existe para entregar o conteúdo de qualidade que a revista Venda Mais entregou durante quase 27 anos, ele tem um porquê claro. E quando ele tem um porquê claro, não dá para deixar faltar. E aí a gente vem, faz e grava toda semana com um prazer enorme. Por quê? Porque tem um porquê. Então, às vezes, as pessoas elas começam a fazer uma rotina sem antes pensar no motivo principal pelo qual elas estabelecem aquela rotina, ou aquele processo, ou seja o que for. E quando você perde esse porquê do foco, você fala, putz, será que vale a pena? É claro que a gente sempre tem os dilemas, né? Será que está valendo a pena? Será que não está valendo a pena? Mas nós temos um compromisso de entregar conteúdo de qualidade para as pessoas que nos acompanham. Nós nunca fomos assim, só entrega se o cara comprar alguma coisa da gente. Não, a gente sempre entregou conteúdo de qualidade independente disso. A exine do Raul grátis há sei lá quantos anos, o Raul depois fala melhor sobre isso, é entrega de conteúdo grátis, claro, você vai falar, não quer ganhar dinheiro? Claro que quer vender? Quer vender, mas entregar também é parte do processo, né? Dar uma parte do seu conhecimento, e o podcast é isso. Então isso fica muito mais fácil da gente conseguir fazer. Então antes de começar a estabelecer uma rotina, estabeleça claramente o porquê. Se você não tem um porquê claramente estabelecido, quem sabe a sua rotina seja muito pesada para carregar. Agora, quando você tem um porquê, fica muito mais fácil.
né, tem aquela frase super feita já e super abusada que é assim, só suporta o processo quem vê o final, né, quem vê a obra final. Então a gente, claro que cansa muitas vezes fazer, muitas vezes vem em viagem, muitas vezes não dormiu bem, não sei o quê, vem aqui e grava o podcast do mesmo jeito. Por quê? Porque você sabe qual que é o objetivo final que a gente quer atingir. É isso, né, Raul? Perfeito. Você sabe que há muitos e muitos anos, desde que eu comecei a falar de alta performance, eu tenho dito que alta performance demanda consistência, demanda constância, porque eu não quero altos e baixos. Isso não é alta performance. Alta performance é lá em cima, constante, certo? Então, quando você pega um bom time de futebol, quando você pega um bom ator, uma boa atriz, quando você pega um bom cantor, uma boa cantora, você vai ver que eles são consistentes, eles são constantes, eles estão ali entregando resultado dia após dia. A vida vai mudando, vão acontecendo coisas, não interessa se está chovendo, se está sol, eu vou entregar resultados. O Jim Collins fala sobre isso acho que é no Good to Great, onde ele fala da constância, né, da marcha de 20 milhas, onde você, né, do tipo, claramente define que vai, por exemplo, vou fazer 10 ligações por dia, eu vou fazer 10 ligações por dia. E um exemplo que eu gosto de dar, e está muito ligado a isso, Marcelo, até porque eu trabalho exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito, que é o do Reason Why. Por que nós estamos fazendo isso? Vamos dizer que, e agora, né, essa primeira temporada do ano, assim, o pessoal começa a tomar aquelas decisões, dizer, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, muita gente diz, eu vou entrar em forma, vou para academia. E aí, então, vamos dizer que eu decidi ir para academia e eu vou todos os dias. Eu decidi que às 7 horas tem uma aula lá, uma turma que eu gosto, um lugar que, né, me matriculei, todos os dias eu vou. Vou na segunda, vou na terça, vou na quarta, quinta não deu para ir. Me atrasei, não deu certo, estou meio cansado, um pouco de dor de cabeça, não fui na quinta. O que acontece na sexta-feira? Eu sempre faço essa pergunta, né, quando eu estou trabalhando com as pessoas, por exemplo, uma palestra, quem é que, né, mataria a sexta-feira? Não vai na sexta. Muita gente levanta a mão. Eu não fui na quinta, eu não vou na sexta. Note como a consistência não está mais conectada ao reason why. Sexta-feira, se tivesse conectado com o motivo, eu quero entrar em forma, eu vou na sexta-feira. Não tem nada a ver eu não ter ido na quinta. Pelo contrário, se eu realmente estou conectado com o meu reason why, com o motivo, na sexta-feira é mais um motivo, reforça de eu ir. Né? Se eu falei que eu vou vender, sei lá, 10 mil reais todo dia esse mês para bater minha meta. Eu vendi, no quarto dia, na quinta-feira, chegou e vendi 8 mil. O que acontece com a sexta-feira? Um campeão, uma campeã vai dizer, eu volto aos 10 mil, eu vou fazer 12 mil para aqueles 8. Eu falei que ia fazer 10 contatos. Eu fiz, na quinta-feira e não fiz. O que acontece na sexta-feira? Note como essa constância está totalmente atrelada ao reason why, ao motivo. Se eu me desconecto dela, a vida naturalmente vai me colocando empecilhos, obstáculos que vão me desviando, porque eu estou muito focado no processo e não na parte superior, que é por que eu estou fazendo isso. Uma história rápida que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas eu gosto da ideia dela porque o conceito é muito poderoso, de um viajante que está pela estrada, passa, encontra 3 pessoas trabalhando, né, colocando pedras ou tijolos, e pergunta para o primeiro o que está fazendo, e um deles diz, né, eu estou colocando uma pedra em cima da outra, o outro está dizendo eu estou construindo um muro, e o terceiro diz eu estou construindo uma catedral. A pessoa que tem essa visão do final da catedral vai ter sempre uma força interna muito maior, porque está conectado com algo poderoso, está visualizando no final. A pessoa que simplesmente está colocando uma pedra em cima da outra, qualquer coisinha vai ser desculpa para não colocar uma outra pedra. Ela não vai querer colocar pedras, porque está desconectado de um propósito, não existe propósito. Então lembre, quando a gente fala de constância, de consistência, a primeira coisa que o Marcelo reforçou, reason why, o motivo, o grande porquê. Volte e questione isso. Quando você notar, muitas vezes na tua vida, que está faltando, por exemplo, persistência, perseverança, você não está resiliente em relação a alguma coisa, pare para pensar por que isso está acontecendo. Volte, antecipe e diga de verdade mesmo o que é que eu quero, qual é de verdade o objetivo. E você vai ver que você vai se empoderar e a tua constância vai voltar renovada e reforçada. Marcelo, segundo ponto que você queira falar? O primeiro lugar, muita gente vai falar assim, pô, legal, é fácil fazer isso quando a gente é organizado, quando é estruturado, e o segundo ponto fala exatamente sobre isso, né, sobre a importância de você ter um grupo envolvido naquele processo. Porque assim, cara, vamos falar entre nós aqui, né? Ter disciplina e constância é um foco mental muito grande. Então você tem que usar algumas ferramentas para ajudar nisso. Então eu vou falar um pouco, vou voltar para o nosso podcast aqui como quase que uma metalinguagem aqui no processo.
Nós temos aqui, né, junto com a gente aqui no podcast, outras pessoas envolvidas dentro desse processo, certo? E essas outras pessoas envolvidas, elas marcam, elas falam, elas sugerem convidados, elas fazem isso acontecer. De alguma maneira, esse grupo todo, ele ajuda essa rotina a acontecer, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, eu vou fazer sozinho". Putz, a vida, dá para fazer? Dá, mas vai exigir um nível de força mental sua e um porquê muito forte. Agora, quando você tem um grupo, aí é diferente, né? Mesmo a gente aqui, eu com o Raul, a gente consegue ter uma constância, quando o grupo se uniu, quando juntou o grupo aqui para fazer isso acontecer, pô, a constância fica muito mais fácil. Até porque um tá meio, é minha academia, né? Vamos fazer lá com o personal, cara, o personal tá lá te esperando. Vou com um amigo para academia, cara, o cara tá me esperando aqui na porta de casa, amanhã eu tô na porta da casa dele. Então, assim, ter um grupo envolvido nesse processo faz com que aconteça muito bem. A gente fala muito sobre isso quando fala na rotina do líder, por exemplo, né? Ter reuniões toda semana com a equipe. Quando você não pode ter reunião, alguém conduz a reunião no seu lugar. Né? O que é isso? É assim, cara, a reunião vai acontecer com você ou sem você. Na maioria das vezes o líder fala assim, pô, mas eu queria conduzir, eu não queria deixar outra pessoa conduzir a reunião, então eu vou lá e vou eu conduzir a reunião eu mesmo, mesmo no dia que eu acordei gripado e não, mal consigo falar. Por quê? Porque a reunião vai acontecer com ou sem ele. Então, quando você tem um grupo para estruturar esse processo, para te ajudar nesse processo, fica muito mais fácil. E quando você faz um pacto com o grupo, é muito mais difícil desse pacto ser quebrado. Então, esse é um processo que ajuda você a ter constância, né? Então, você tem que ter, em primeiro lugar, um porquê muito forte, por que eu vou fazer isso, e você, se você tiver um grupo envolvido nesse processo e você não querer ser o ponto de acontece comigo ou não acontece, né? Acontece de qualquer jeito, comigo ou sem a minha presença, isso faz com que o processo de constância seja muito grande. E para nós, o processo de liderança, por exemplo, é um processo claramente de constância. O processo de gestão é constância. Porque a gente às vezes vê, o cara lá, super talentoso, brilhante, super caótico, legal. Funciona, funciona, mas sempre tem alguém fazendo constância ali perto, porque senão o processo não acontece, né? E aí o cara, quando consegue juntar o caótico com a constância, meu, aí é uma máquina indestrutível. Você sabe que no JEC tem no primeiro módulo tem um questionário de engajamento da equipe comercial. E eu falo muito sobre isso, né? Porque há vários anos já os assuntos que se repetem como os principais problemas na visão da equipe que desengajam é, primeiro, falta de uma estratégia claramente definida, e se você se aprofundar, às vezes não é a falta de estratégia definida, é que ela muda o tempo inteiro. Então, se você perguntar para o líder, tem uma estratégia? Tem, mas 2 semanas atrás tinha outra. Então, isso aí a gente fala, não, isso aí não é estratégia, né? Isso aí é revisão tática operacional o tempo inteiro, mas, de novo, falta constância. O segundo é treinamento. Certo? A segunda está sendo treinado? Não está sendo treinado. Você vai falar com o líder, diz, tem um treinamento por ano. O treinamento é constância. Se a gente chamar a Karen aqui, a primeira coisa que ela vai falar, né, que é um processo. Precisamos de constância em relação a isso. E o terceiro, a maior reclamação, inclusive para mim, uma das mais doloridas, porque é duro de você ver, né, os vendedores e as vendedoras falando sobre isso, é sobre feedback. Então, e se você olhar qual é de verdade o problema do feedback, primeiro, não tem uma estrutura, e segundo, o principal de todos, não tem constância. Porque o líder faz quando tem tempo, quando está com energia, quando acontece alguma coisa. Então, são ocasiões especiais que é feito de maneira totalmente desorganizada e desestruturada. Então, se você começar a olhar como isso, na verdade, desdobra para o resto da equipe, você começa a dizer, líder, você tem que ter um jeito de envolver todo mundo nesse processo para fazer com que as coisas importantes realmente aconteçam. Tá? Então, se eu, como líder, não posso estar na reunião, o que acontece? Porque o que é importante é a reunião. Se eu não posso dar feedback, o que acontece? Porque o que interessa é o feedback. Note como a constância e o poder do grupo está aqui alinhado em relação a fazer com que o reason why seja atingido. Por que estamos fazendo isso? Está tudo conectado o que a gente está falando aqui. Tem uma ferramenta que eu gosto muito. Quem popularizou o processo se chama Jerry Seinfeld, né? Ele tinha um programa na televisão com o nome dele mesmo, Seinfeld, e ele criou um processo de criação de trabalho que ele chamava de streaks. Então, ele tinha um calendário, cada quadradinho era um dia
do mês e ele marcava com um X o dia que ele tinha feito o que ele tinha que fazer. Basicamente isso. Eu criei uma piada nova, por exemplo, ou trabalhei nesse assunto, eu melhorei. E aí ele dizia, o meu objetivo é, obviamente, fazer o melhor show possível. Eu sei que eu só vou conseguir fazer o melhor show possível se eu fizer a máxima sequência de que ele chamava de streaks. Eu quero o streak mais longo possível. Eu quero fazer no meu calendário o maior número possível de X que eu puder, tá? Então vamos dizer que eu tenho uma reunião comercial de segunda-feira e que ela teoricamente começa sempre às 8 da manhã. Você poderia ter um calendário e começar a marcar X em todas as segundas-feiras onde isso realmente aconteceu. Depois você pode avaliar qualitativamente, dar uma nota, achei que essa nota foi boa, não foi, etc. Mas só o fato de ter já é muito importante. A história de ir para academia, eu começo a marcar X. Quantos dias seguidos eu consegui? Tá? E o que acontece quando eu não marco um X? E o Seinfeld diz aqui que é a parte mais importante. Tem duas coisas. Primeiro, eu tenho que definir o que é de verdade o X. Por que eu estou marcando o X? O que é importante para mim? Então tá bom, definir que é isso aqui, ó, ok? Segundo, eu vou começar a marcar, eu quero o máximo possível de streaks, porque eu estou fazendo o processo correto vinculado a um objetivo. E o terceiro é o que acontece quando eu falho, certo? E quando ele falha, ele fala muito de voltar imediatamente ao streak, mas ele geralmente fazia isso reconectando, porque ele dizendo, às vezes é quando eu estou sem ideia, quando eu estou sem energia, e aí ele voltava e conectava com alguém, dizia, me ajude, estou com uma dúvida, como etc. Ele fazia esse processo. Quando a gente trabalha com o poder do grupo, na verdade, isso começa porque se eu tenho, por exemplo, a Nicole e o Gabriel aqui que monitoram todo este programa, a Dani é quem marca todas as nossas entrevistas. Quando você tem esse grupo, você começa a ter o streak de X muito mais longo, porque esse grupo está te apoiando e não depende só de você, como o Marcelo falou. E quando você, por algum motivo, fraqueja, falha, não pode, que já aconteceu, né? O Marcelo está usando, né, a metalinguagem do já aconteceu, de eu não poder estar presente porque eu estava viajando, ou o Marcelo não poder porque estava viajando, e a gente continuou gravando e fazendo o programa. Por quê? Porque tem um reason why por trás, e porque tem uma equipe de apoio, e porque a gente tem essa consciência da importância da consistência. Então lembre do poder do grupo também, e lembre que a tua consistência aumenta quando a responsabilidade não é só tua. A importância da consistência é o grupo todo que começa a ter. Se o grupo começa a poder assumir parte dessa responsabilidade, inclusive você é um líder mais evoluído, porque você está formando novos líderes também. Não, e veja, vamos seguir aqui, né? Porque, veja, a gente começou com o porquê, aí a gente foi falando sobre o grupo, sobre ter o grupo, e outra coisa super importante, que também é um pouco decorrente essa questão do grupo, né, Raul, que estava nas armadilhas, mas eu acho que dá para a gente encaixar nessa sequência aqui, é você pensar no tudo ou nada, né? Vou pegar o nosso podcast, pode pegar a academia, pode pegar qualquer coisa. A gente às vezes fala assim, pô, você vai fazer isso e o resultado vai vir toda semana, todo mês. Não, não. Às vezes o resultado não vai vir. E quando o resultado não vem, é um momento terrível para a rotina, né? Aquela coisa, quem está querendo emagrecer? Tá lá com 100 quilos. 100, 98, 97, 96, 95, 94, quer chegar em 80. Parou em 92. Cara, estabiliza no 92 umas 3 ou 4 semanas. Se você não tiver o seu porquê claro, se você não tiver uma estrutura olhando para isso, e se você não tiver claramente o seu objetivo, esse parada em 92 quilos antes de fazer mais uma descida vai fazer com que você desista do processo. Então o processo não é tudo ou nada. O processo ele precisa ser medido com a sua frequência, com a sua constância. De preferência, você achar indicadores que também te mantenham fortes no tudo ou nada, né? Então, por exemplo, assim, cara, eu baixei peso, né? Todo mundo é assim, começa a fazer dieta, baixa, chega uma hora que para de baixar. Aí você fala assim, puta, parei de emagrecer. Aí você fala, não, eu tô perdendo massa magra. Né? Aí começa assim, eu tô ganhando massa magra, por isso que eu não tô perdendo peso, né? Então veja aqui, você começa a estudar o porquê que você está fazendo aquilo e entender profundamente, você fala, não é que eu não estou emagrecendo, eu estou ficando mais saudável dentro do processo. Então veja que você vai, no primeiro momento eu fico mais magro, depois opa, eu não estou ficando mais magro, mas eu estou aumentando minha massa magra, depois eu volto a emagrecer de novo. Então você tem que, em todos esses momentos, entender e reinterpretar o processo, porque não vai ser sempre bom, não vai dar sempre resultado.
né? Então você vai dar o feedback, como o Raul falou, para uma pessoa, um mês, outro mês, outro mês. Vai chegar um mês que ela vai começar a fazer bobagem que você já conversou com ele lá no primeiro mês. O líder consistente, ele fala assim, legal, faz parte. Eu não esperava que o processo fosse ser perfeito. Eu vou continuar dando feedback para ela, apesar do negócio não funcionar. Aí eu faço uma reunião toda semana com a minha equipe, chegou uma hora que a reunião começou a ficar enfadonha. O cara que não tem constância fala assim, então para a reunião, eu vou fazer outra coisa. O cara que realmente tem o foco na constância vai falar assim, o que eu preciso fazer para minha reunião ficar menos enfadonha? Trazer minha equipe para falar, trazer clientes para dentro da reunião, trazer novas informações, trazer, sei lá eu. Aí você vai achar soluções. Por quê? Porque está claro o motivo e você vai ter no meio do processo um momento em que não vai funcionar tão bem. E você vai continuar fazendo porque você tem um porquê, porque você tem um grupo que depende daquilo e também está olhando para aquilo, e porque você entende que a constância não vai fazer ser 100% perfeito o tempo inteiro. Não é porque você é constante que o resultado vai ser constantemente maravilhoso. Ele vai ter altos e baixos, e aí você tem que repensar, aprimorar o seu processo, e quem sabe esse resultado, esse altos e baixos exista para isso, mas mesmo assim você vai ter que continuar fazendo, né? Porque às vezes a pessoa tem ilusão, faz porque dá tudo certo. Não, cara, o cara lá tem 200 lojas, porque toda loja que ele abriu, a venda dele deu certo. Não, cara, ele tem 200 lojas, mas 30 lojas ele abriu e não vendeu nada na loja, foi um desastre, ele teve que fechar a loja. Mas ele queria ter 200 lojas, então ele fechou a loja e abriu outra loja, né? A maioria das pessoas, e esse é o ponto, né? É quando não dá certo, ela fala assim, vou parar de fazer. Não, não. Como eu posso fazer para ser mais eficiente, né? E aí tem aquela história das milhares de horas que a gente precisa fazer alguma coisa, eu não lembro quantas horas eram, Raul, repetidamente para 10 mil. 10 mil horas, né? São 10 mil, mas está super sendo questionado, mas é 10 mil. Então assim, pode ser 10 mil, pode não ser, mas assim, a gente fica olhando referências do dia para noite, mas as referências do dia para noite sempre demoraram um tempão para acontecer, né? E esse um tempão significa não ter resultado em vários momentos e falar, cara, como é que eu continuo esse negócio aqui? Então, faz parte não ter resultado, faz parte que em algum momento você tenha constância, mas seu resultado não melhore na constância e você precisa ressignificar esse processo e entender por que ele está acontecendo. E a maioria das vezes é nesse momento que a pessoa desconecta da constância, fala, não deu certo, né? E aí não é constância. Você sabe que tem um livro fantástico, chama Mastery. Não sei se ele está traduzido para o português. Um cara chamado George Leonard, ele é faixa preta de Aikido. E ele escreveu um livro que é um livro de filosofia. Mas se você parar para ver, é um livro de psicologia, de antropologia. E começa com uma pergunta dele, que é por que mais pessoas não chegam à faixa preta? E, né, é uma arte marcial do Aikido, mas serve para todas as artes marciais, mas quando você lê o livro, você começa a entender que, na verdade, se aplica tudo na vida. Ele tem um conceito muito importante que é o que ele chama de platôs. Então, por exemplo, quando você começa a fazer uma arte marcial, o teu aprendizado, o teu crescimento é muito rápido, porque você está do zero, então o período do 0 para 1 é muito rápido. Você sobe de faixa, às vezes 2 faixas no ano. Se a pessoa se dedica, se empolga ali. Quando você vai chegando nas faixas mais elevadas, e aí, por exemplo, para chegar de marrom para preta, ou de preta, primeiro dan para o segundo dan, ele diz, às vezes você leva 4 ou 5 anos. E diz, a maior parte das pessoas desiste. Desiste porque desconecta. E ela vai estar repetindo um processo, vai estar repetindo uma rotina, mas ela não consegue, às vezes, perceber numa validação externa, que seria a faixa. Se ela está mais sensível, mais atenada, ela vai entender que ela está num platô. E ele defende que o platô é que, de verdade, é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Quando eu digo que eu vou fazer 10 ligações por dia, e eu começo a fazer 10 ligações e começo a arrebentar de vender, é muito fácil continuar mantendo a disciplina de fazer 10 ligações. Estou tendo resultado imediato. A questão é que acontece quando no dia que eu faço 10 ligações não vendo nada. E aí o que acontece? Continuo fazendo? Eu falei que eu vou fazer reunião de feedback. A primeira vai ser porque você nunca deu. A segunda, etc. Na quinta, na sexta, o que acontece? Começa a ter uma rotina que começa a se repetir e que não tem esse resultado imediato. Mas não é por isso que você deveria se desapegar da rotina. Imagine que todo dia que você vai treinar na academia, você ficasse realmente mais forte. Hein? Você ia ser a pessoa mais forte do mundo, concorda? Chega um momento onde vai ter um limite, onde você vai ter que trocar de treino, onde você vai ter que trocar de rotina, você vai ter que fazer alguma coisa,
Mas note de novo, reconecta com tudo que a gente está falando. Está ligado a um reason why, está ligado a um motivo, a um propósito. Por que vai fazendo? E pense muito na ideia do platô, porque às vezes a gente está atravessando aquilo e aquilo quase que parece um deserto ou um pântano, inclusive psicologicamente e emocionalmente. Você está se dedicando, você está construindo, você está fazendo, você está colocando força e energia e parece que você não está tendo resultado. Mas muitas das coisas precisam de tempo para, solidificar, sedimentar, construir a partir daí. Se você abandona o processo no platô, é justamente onde você ia, É quase como se você desistisse antes de uma curva e o final estava depois da curva, só que você só viu a curva e não sabia que o final estava lá, e aí você disse desisto. Então, às vezes, a gente se coloca nesta rotina que começa de novo, às vezes a não dar resultado, mas às vezes a gente tem que olhar e dizer, espera aí, por que eu estou fazendo isso? Como que eu amplio? Como que eu posso fazer mais? Note a conexão de você falar com outras pessoas. Note como você pode começar a trabalhar o assunto internamente com outras, De novo, a gente fez o programa anterior falando, por exemplo, sobre mentoria, sobre você dar aula, sobre você fazer cursos. Tudo isso vai ampliando, esse processo. E a constância acaba sendo o que, se você parar para olhar, é o que realmente separa profissionais de amadores. Tinha um tenista americano que chamava Pete Sampras, que dizia que a diferença do profissional do amador é que o profissional joga bem num dia ruim. O amador só joga bem num dia bom. O profissional aprende a jogar bem num dia ruim. Isso é super importante de você entender, a constância, tá? E entender que, às vezes, não vai ser maravilhoso. Ganhar de 1-0 jogando mais ou menos continua sendo uma vitória. Daqui a 2 meses, ninguém vai se lembrar. Todo mundo só vai ver os 3 pontos da tabela. Mas a constância é que fez isso. O processo de voltar, de treinar, de revisar, de olhar números, de conversar o tempo inteiro. Quando a gente diz... Faça a conta, e você já deve ter visto isso como curva, quando você diz o que acontece se eu melhoro 1% por dia? O que acontece se eu fico estagnado e o que acontece se eu pioro 1% por dia? Você vai começar a ver que a diferença é brutal, porque é uma curva lá na frente. E aí, então, se você melhora 1% por dia, porque você se você olhar no curto prazo, não aconteceu nada. No longo prazo, o que acontece é que vários 1% começam a se acumular e daqui a pouco você está em 200%, 300%. Por quê? Porque foi de 1 em 1%. Lembra aquela história que eu falei de construir uma catedral? Cada pedra, se você olhar aquela pedra, se você olhar aquele tijolo, ele não fez diferença. Mas a rotina produtiva faz muita diferença na constância. Marcelo, algum assunto aqui para a gente finalizar o programa de hoje? E para encerrar, já que você colocou, comemorar é algo super importante. Eu acho que isso faz parte da motivação para você continuar evoluindo. E não é premiar, é comemorar ao final. É comemorar a cada etapa superada dentro do seu processo de constância. E só para falar um último ponto aqui, seja lúdico dentro do processo, sabe? Eu vejo que às vezes a gente traça metas muito secas, muito duras, assim. E é muito difícil engajar em metas tão duras, tão secas, assim, né? Então, por exemplo, aqui a gente faz o podcast e de repente um dia alguém encontra o Raul ou fala com o Raul, falou, pô, vi o podcast de vocês, gostei. Ou alguém da nossa equipe foi no cliente que a gente falou, pô, eu vi o podcast seu, olha que bacana. Trazer esses retornos para dentro, né? Ou vocês que nos ouvem e nos veem aqui, mandam uma mensagem para a gente se alimentar disso é muito bom para que você se sinta estimulado a manter a sua constância, porque poucas são as pessoas que conseguem ter constância sem ter uma premiação mental, física, emocional, financeira, seja qual for. Então, sempre que você puder trazer fatores de motivação lúdicos para dentro do processo de constância, a constância vai ficar muito mais fácil de acontecer. Eu gostei muito disso, Marcelo. Eu acho que é o ponto fundamental aqui para reforçar antes da gente terminar, que é comemore o processo correto, não só o resultado, certo? Então, eu vou fazer uma analogia para quem joga pôquer vai entender. Você pode jogar a melhor mão do mundo, você fez tudo certo, às vezes não vai dar certo. Às vezes o resultado não vai vir. Não é por isso que você deveria desapegar do processo. Então, tentei fazer uma coisa e não deu certo, é um aprendizado, eu volto e faço de novo. Conecte com o Reason Why. Conecte com outras pessoas. Peça ajuda. Do tipo, reveja o teu processo, mas seja consistente. E lembre disso, o maior sinal de excelência é a constância e a consistência. Pare para pensar que uma das grandes características da mediocridade é a inconsistência, é a falta de confiança que você tem num resultado. Uma pessoa, uma empresa, um produto ou serviço que é excelente,
Quando você está buscando excelência, você invariavelmente vai encontrar consistência e constância, tá bom? Lembre sobre isso, pense, comente, fale como você tem praticado, como você tem procurado ser mais constante nas áreas importantes da tua vida e compartilhe, como o Marcelo falou, porque isso sempre é muito bom. Marcelo, alguma outra coisa para a gente terminar? Não, é isso. Coloque seus comentários aqui embaixo, faça seus comentários, porque isso para nós é uma energia nesse processo de constância desses 100 podcasts que a gente já fez. E eu queria agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos vê. Claro que não, de repente não consegue ver todos ou ouvir todos, apesar que tem muita gente que fala, pô, eu vejo todos os podcasts de vocês. Muito obrigado. É por causa de vocês e dessa conexão que a gente tem que a gente faz esse podcast aqui, fora que é o nosso motivo também, vou bater um papo sempre nas gravações e para nós isso é muito legal. Perfeito. 100 obrigados, então. Para você que está nos ouvindo, 100 obrigados, né? E se você é consistente em ouvir o podcast, comente, né? Comente consistentemente. Vamos praticar a consistência aqui, tá bom? Lembre, consistência é sinal de excelência. Grande abraço, obrigado. Até o próximo programa. Tchau.